Yahweh, please. Temíveis profetas de Jeová Yahweh. Amen, my daughter, Deputy Archbishop Margaret. I know that Amém, lunch minha hour filha, begins arcebispa adjunta at, Margaret. Eu at sei exactly 12 que o p.m. almoço vai So we começar have exactly ao 1 meio-dia, então hour nós temos exatamente uma so hora you can enter lunch hour to be able to para que deliver vocês this. possam So entrar you na can hora do enter lunch hour. Is almoço, that true? para que você possa entrar na hora do Absolutely, almoço. É right? verdade? Absolutamente Yes, please, certo? my lord, please. Sim, meus senhores, sim. Okay, so I'll try to squeeze it in here. Então, vou Even tentar finish before. espremer aqui e Now, blessed terminar antes. people, the Agora, Lord povo speaking abençoado, o very, very Senhor está falando tremendously, muito tremendamente, beginning with this prophecy começando com esta profecia de 2005, the year o ano de 2005, 2005, and speaking throughout e falando todo este tempo, 2005, desde the Lord 2005, speaking, o Senhor está falando todo o tempo. the Lord talking O about Senhor está falando a respeito the glorious coming of the da Messiah, and at the gloriosa same time vinda do warning about Messias e ao this mesmo war that is tempo coming. alertando a respeito desta guerra And que está then this vindo. war now E takes então esta place. guerra agora This is the acontece. longest running prophecy, Esta é a only profecia second mais longa to que the tem sido master dada prophecy, the constantemente, prophecy of the segunda glorious depois coming da of the profecia Messiah. mestre, So a that is profecia da absolutely gloriosa significant, vinda do blessed people. Messias. Então isso é absolutamente muito importante, then significativo, povo abençoado. The Gaza war takes place, Então that a guerra de prophecy, Gaza acontece, the aquela Iran war profecia, takes place, a guerra do of Irã big prophecy, acontece, a profecia and then completa. now it has Então covered all the agora news. This cobriu war has todos os spread out. noticiários, esta Now guerra se espalhou. Iran is bombing all Agora o the Irã Gulf está states, bombardeando todos os estados Bahrein, árabes, Bahrein, Qatar, Catar, Dubai, United Dubai, Arab Emirates, Emirados Dubai and Árabes, Abu Dhabi. Dubai, Abu Dhabi. At the same time, Ao mesmo tempo, Oman, Oman, Saudi Arabia. Arábia Saudita. This past night they Nesta sent noite passada, missiles eles enviaram to mísseis strike Jordan, para Amman, atacar Jordan, Jordânia, Iraq, Amã, and so forth, Iraque e fighting tudo 12 isso, nations. lutando contra 12 nações. And in the process, E no the processo, Strait of Hormuz o has Estreito become a de big Hormuz point of tornou-se traction. ponto The Strait of Hormuz de has tração. become O, a serious point o of Estreito de inflection. Hormuz tornou-se ponto muito A point sério of clash. de The Strait confronto. of Hormuz. O Estreito de And in the Hormuz. process, E no processo, the global oil prices, os preços global globais do energy petróleo, supply, de supply suprimentos de chain energia, a corrente de into South energia Korea, foi interrompido até a Kong, Coreia do Asia, Sul, Hong Kong, Ásia, all over the world. The no mundo European Union inteiro. is involved. A União Europeia Meetings. está envolvida, And yet reuniões. another prophecy E, I gave on entretanto, outra profecia que eu dei Ukraine war is going sobre a on. guerra Russia da is very Ucrânia está unrelenting on acontecendo. that side. A Rússia está implacável daquele Very, lado. very serious. Muito, muito sério. I'm simply talking about the Eu estou major simplesmente wars. falando a respeito das grandes And then the Lord guerras. said there is an Então o earthquake Senhor coming soon disse in que the há ocean and a terremoto tsunami vindo also. brevemente no oceano e tsunami também. And today the Lord E gets a hoje little deeper o Senhor vai pouco mais into the war, profundamente shows dentro me da the guerra, building me mostra in o Lebanon edifício no that is going to Líbano be totally destroyed. que seria totalmente Now you destruído. see in Tel Agora Aviv você also vê ele em Tel explosion. Aviv também, explosões. And then the Lord showed me E então o the Senhor Marine me One, that mostrou helicopter that o carries Donald Marine Trump One, flying over the aquele clouds. I helicóptero don't know que why he showed it to carrega me. Donald Trump That means voando it will sobre as soon appear in nuvens. the Não news. sei por que ele me mostrou isso. Isto significa This is que brevemente serious. ele vai aparecer nos What noticiários. is the Isto message é the Lord is sério. transmitting in all Qual é a this? mensagem que o Senhor está Even you transmitindo now em tudo who isto? believe, or even Até those who don't mesmo believe, what vocês is que God creem ou os saying? que não creem. O que é que Deus está dizendo? First of all, the mere fact that Primeiro prophecy de tudo, o mero fato is de que a fulfilled. profecia se cumpriu. The fact that prophecy is spoken O fato de que uma and profecia prophecy foi is fulfilled is a falada big thing. e a profecia se cumpre. Isso é Now we uma are coisa dealing muito with grande. the Agora killing of estamos Ali lidando com a morte Larijani de Ali and Larijani also e também Ghulam a Reza, morte de Ghulam Reza Soleimani, the Soleimani, commander of the o internal security comandante forces in Iran, das forças de segurança do and Irã. the E ruler, literally. o líder, Ali was na the one ruling. verdade, Ali estava
agora, the ele complexity estava of this governando war. a complexidade desta cascade. guerra e a cascata. This morning, 5 Nesta attacks manhã, 5 again in the ataques center of novamente no centro de Beirute. Tremendo. So, Então, 5 Israeli strikes 5 ataques at israelenses the heart of no Lebanese coração da capital libanesa. People startled, people As running, pessoas estão people fleeing. chocadas, Southern correndo, Lebanon, there's a fugindo. ground war. Sul do This Líbano, há uma prophecy guerra por spoken in terra. Jerusalem Esta é a profecia to the que foi falada em Jerusalém para os parlamentares lá, no spoken to parlamento the lá, leaders of Israel. falada com os líderes de Israel. And then now, E então agora, it is fulfilled. What is the message? cumpriu-se. Qual é a mensagem? Before I talk about the coming Antes of de the eu Messiah falar that da it's pointing vinda at, do Messias, just the para a mere qual fact está that prophecy apontando, can be o spoken mero and fato de fulfilled que a profecia is pode very ser falada e serious. se cumpre é muito And the Lord sério. is using E o that Senhor está usando to isto make you understand para fazer vocês that this is entenderem God's word. que esta é a palavra This de is Deus. God's word. Esta é a The palavra word de of Deus. God. A palavra de Deus. In other words, when he Em outras fulfills it, palavras, he quando wants ele you a to know it was cumpre, the Lord who ele was quer que speaking. vocês saibam que é Deus que está It's falando. kind of a É um validation tipo de and validação, proving de the provar validity of a that word. validade desta palavra, a that was God's veracidade da que esta é When the a Lord palavra spoke, de Deus. when I was Quando o speaking, Senhor falou, quando eu estava either falando, from Brasilia, quer with de the ambassador Brasília, com o of embaixador de or Israel, giving the prophecy ou all the dando way uma from profecia todo o Mbeya, caminho Tanzania desde into Mbeya, this time, Tanzânia, durante este you see it tempo. very clearly, Você vê the muito fulfillment claramente o now, cumprimento God agora, coming out Deus and vindo exonerated e his word, or exonerando a validating his sua word, palavra, or validando a sua proving the palavra, validity provando a of that message, validade saying that desta was God's mensagem, word. dizendo: That word esta came é a from the Lord. palavra de Deus, aquela The mere palavra fact veio that de prophecy Deus. can be O spoken mero and fato de fulfilled que is uma very profecia serious. pode ser falada e então se cumpre. Muito sério. And by the Lord having me E speak, quando o Senhor me fez and falar, then it e is então fulfilled, the cumpriu-se prophecy of this war. a profecia desta guerra. The Lord is coming out O saying, Senhor that was está my vindo word. That dizendo: was me, aquela era a minha Jehovah. I, palavra, Jehovah, was the one isto era speaking. eu, Jeová, era eu, Jeová, And que in so estava doing, the Lord falando. is bringing E ao the fazer attention of isto, o this Senhor world, está trazendo a atenção deste mundo, the sovereignty a soberania, the sovereignty a of Jehovah. soberania de Jeová. He's saying, I am the Ele está sovereign dizendo: God. eu sou o Deus soberano. When I gave Israel the Quando prophecy eu that dei para clusters are Israel coming, a profecia de when you que shoot estas meeting bombas Danny Zonshine, estavam vindo, in Hebrew quando they call him Danny Don, Zohari, but because they are Ashkenazis Zonshine, that come em from the hebraico, west, Doni not Zohaim, Sephardim. é Sephardim por come causa from the east, dos sefaradins, eles vêm because do they are leste, por causa da Ashkenazis. pronúncia deles. So Eles são it becomes Danny askenazes. Zonstein, but the Então real name is Danny tornou-se Zohari. Dani Zonstein, mas o And I nome told him real that é be Doni careful, there's a Zohar. missile they Eu shoot disse: and it cuidado breaks ao out in míssil, que clusters. ele, quando eles Can atiram, you find ele out se if quebra that is em true? vários mísseis. If they are Você such a pode missile, so descobrir you se can isso é develop verdade, se este interceptors that míssil can confront that. You see existe, it on your para screen você now, all the desenvolver time. interceptadores que possam impedir It can be essas fulfilled. bombas. A forma The como Lord o is Senhor validating that fala word. He e is se cumpre. O exonerating Senhor it. está validando esta palavra, He is está saying the confirmando, está validity of dizendo God's word. This is a God's word. validade da It palavra is de Deus. valid. Isto é a palavra de Deus, é When I válida. gave the prophecy and it's fulfilled, Quando eu dei a the Lord is profecia e se saying cumpriu, o that is Senhor está to this dizendo generation that has para drifted esta away from the geração Lord. que se He afastou is do now talking Senhor. about the Ele sovereignty agora of está God, that falando when da He's spoken, soberania de it Deus, will come to aquele pass. que está falando e então acontece. And in so doing, E ao because fazer all isto, these porque are anchored, every todas prophecy I give is estas, anchored on the cada Bible. profecia que eu The dou Lord está actually ancorada na is Bíblia. O Senhor, raising na forth the verdade, integrity of Bible está scripture. ressaltando a When the Bible integridade da promised that Escritura I would bíblica. appear into the Quando a scene, Bíblia prometeu into the que eu landscape, iria aparecer no and cenário, in entrar appearing, em cena, I would e ao minister in this aparecer, form. quando eu aparecesse, eu You can see that the ministraria Lord, desta by forma. bringing us Você into the pode ver que scene o Senhor, and ao nos using us trazer now em to do cena what was not e thought nos of, usando call the agora cloud of para God, fazer o que, order heaven to open, command chamando it a to bring nuvem de rain, and Deus, it happens comandando o céu para 29 abrir e times, trazer chuva, cripples e are walking, acontece HIV is healed, 29 all these vezes, things plus aleijados prophecy of andando, war now HIV AIDS here, curado, COVID and e name it, agora esta and this profecia war, da guerra aqui, Covid e tudo the isso, e Lord is essa saying guerra, o Senhor está that dizendo
Scripture. que a Escritura, Scripture is his a word. Escritura é And a Scripture palavra is not dele, dormant. e a He's Escritura raising the não é integrity of morta. Scripture that Ele está obeys Scripture. ressaltando a If integridade Scripture da promised that this Escritura. prophet would Obedeça appear a and minister in Escritura. this form, Se a, shaking the whole earth, se a Escritura oh, prometeu que esse profeta then he iria has raised the aparecer desta integrity of forma e Scripture. You must iria fear sacudir Scripture. o mundo You must inteiro, honor Bible então você Scripture. tem que temer a Escritura, você tem que You must honrar a capture Escritura Scripture into your bíblica. heart, knowing that this Você is the tem word que of God. capturar a It's Escritura high in no teu integrity. coração, It will dizer, be essa é a fulfilled. palavra de Deus, altíssima integridade, And ela so tem que this se is one of the cumprir. ways Então, esta é in uma which the das Lord formas na also qual brings to the o fore Senhor to também this traz à modern generation. frente para esta He brings geração to them moderna. Ele traz the para fact that eles o fato de he is que divine. ele é Even his divino. prophet is divine. Até mesmo o seu His prophet comes profeta from é him divino. O and seu speaks his profeta word vem dele, and does falou his a palavra agenda, fala a palavra and the dele, divine God of executa heaven a agenda dele completes it. e o divino Deus do céu a It reveals the completa. divine nature of God Revela himself. a natureza These divina do prophecies you próprio see, Deus. before we touch Estas on the profecias que message vocês of the veem coming antes de of the tocar da Messiah, it is mensagem pointing to da all these vinda do prophecies. Messias, que está apontando para Every todas estas detail I give has profecias, a purpose. cada detalhe Everything que the eu Lord dou tem speaks o is propósito. tailored Tudo que o Senhor toward fala the coming of the Messiah. foi Even that modelado helicopter, em even direção à that vinda do building that went Messias. Até down, mesmo the este escalation and helicóptero, all this. este prédio que desmoronou, a escalada da guerra e tudo isso. And of course the tribulation that's coming. E é claro, a tribulação que está vindo, Pointing to the coming of the Messiah. apontando para a vinda do Messias. So, Então, the Lord is using o Senhor these está prophecies he usando sends me to give estas profecias and que their Ele me enviou para accurate dar e fulfillment o seu cumprimento He's using exato. this Ele está usando to isso say to this para generation, dizer para esta to geração, mankind, para a to humanidade, humanity, to this para a age, humanidade, para esta era, that the Bible is a truthful. Bíblia é verdadeira. The integrity of Scripture, A the integridade da truthfulness of the Escritura, Word of God, of a the Bible. veracidade da palavra de He's telling Deus, them da that the Bíblia. Bible is Está dizendo from para eles God, que has a come from Bíblia God. veio de Deus, ela The veio Bible de promised Deus. that this prophet A would appear Bíblia, and minister like this, prometeu shake que the este earth, profeta capture iria all the aparecer, news, ministrar 24/7 assim, across the sacudir a years. terra, capturar todos os Very noticiários ao serious. longo de 20 anos. Muito The sério. truthfulness of the Bible. A The only book that veracidade is da truthful that Bíblia. you may now O stop reading único all the other livro que é books verídico. and trust Então in você the Word. para de ler todos os outros livros e agora confia na palavra. Another thing that you Uma see outra from the coisa que mere você vê, fulfillment, just the pelo mere mero fulfillment that cumprimento, someone steps simplesmente o forward. mero I've cumprimento, been que alguém saying dá um it passo à in the frente. Latin America, in the North Eu tenho America, dito isso na América in Latina, Africa, América do in Norte, Australia, África, Austrália, everywhere, Asia, todos os lugares, talking about this Ásia, war that is coming. falando a respeito Until desta that war guerra que está happens. vindo, até que esta guerra That is acontece. serious. Isso é sério. The Lord is saying that O war Senhor has está a dizendo significance que towards esta the guerra glorious tem coming um of the Messiah. significado, uma So the importância em Lord was saying he's direção going à to bring vinda about do that war Messias. to ravage the earth E o and Senhor prepare está the dizendo earth que Ele now for the trouxe tribulation. esta That's guerra obvious, you can see it para here. destruir a terra e So preparar in a other terra words, para a the tribulação. Isso é fulfillment óbvio, você of pode this ver isso prophecy aqui. is key. Em outras palavras, o cumprimento desta God profecia Almighty é is chave. saying O Deus Todo-Poderoso está that dizendo in so doing, if he can que ao say fazer something, isto, se Ele pode that dizer I plan to algo bring this war. que eu I plan to planejo bring my trazer esta servant first guerra, of all, eu, primeiro my de tudo, servants eu planejo appear. trazer os meus servos e Then they eles begin to tell you aparecem. what the Lord is planning Então to eles do começam a to te bring dizer this o que o war to Senhor ripen the planeja earth fazer, for the trazer tribulation and the coming of the trazer Messiah, esta of course. guerra e amadurecer esta terra para a tribulação e a vinda Then, do in other Messias, é words, claro. the Em fulfillment outras of this palavras, prophecy o cumprimento helps desta us, profecia mankind, helps you, the world, ajuda a humanidade, ajuda to vocês, reveal o mundo, God's plan a revelar for o plano humanity, de for Deus mankind, para a humanidade, to reveal God's plan. para revelar o plano de Deus. The plan he has. He spoke O about plano it. que He ele said, I'm tem. planning to bring this Ele war. falou sobre isso, ele disse, eu estou And the war planejando has trazer appeared. esta guerra, e a guerra And you see very apareceu. clearly E Israel is você at the vê muito center of claramente your news Israel now, está no centro dos seus meaning he's noticiários saying, agora, I significando am que ele planning está to bring this dizendo, war. eu estou The planejando role of trazer esta Israel. guerra. O papel de He's revealing Israel. God's plan Ele for está mankind. revelando o plano de The plan Deus he para has a for humanidade. Israel, even after O the church plano is que ele taken. tem para Israel, The plan he mesmo has for depois taking the que a church. igreja for The plan levada, he o has plano for Israel. que ele The tem para a role of igreja, Israel para in God's Israel, o papel de redemption plan. Israel no plano That's all you redentor see de playing out Deus. here Isso é tudo que on your você vê news.
the role of tocando the aqui nas church in suas God's plan. notícias. That's what O you see papel in da the news. igreja no plano de Deus é isso que você vê If nos it is seus pointing noticiários. to the Se church está that prepare, apontando the para a Messiah is igreja, about to happen, about to prepare-se, o take the Messias church. está vindo, o arrebatamento está prestes a acontecer, ele pointing está on the prestes a role of the levar a Messiah. igreja. Ele está apontando para o papel do In God's Messias no plano de Deus. And he's pointing towards the E ele establishment of está the coming apontando em kingdom of God. You direção can ao tell. estabelecimento do reino Destroy de Deus que está all the vindo. kingdom of Você men, pode dizer, and destruindo then todos os now reinos dos homens, build e então agora the eternal kingdom construir of God on o earth. eterno reino do Deus Todo-Poderoso. That is the message you pick by the Esta é a mere mensagem que fulfillment of the você prophecy. pega pelo I mero spoke, cumprimento that is da fulfilled. profecia que eu That falei is the e se first cumpriu. message that you Esta é a extract from there. primeira mensagem que você extrai de lá. God said, Deus "This was my está word." dizendo, I'm the one who esta spoke. foi When a the minha prophet of God palavra. spoke, E it was quando o I. profeta When the de Deus mightiest falou, prophets of God era speak, it eu. is I. Quando o The poderoso profeta do validity Senhor of fala, God's sou word. eu. A validade da palavra de Deus. Validating God's sovereignty. He runs his Validando program a without soberania de debating with Deus, anyone. He says, e "I'll ele do it." He does it. conduz o seu programa sem The debater integrity com of Bible ninguém. scripture. Eu estou He promised fazendo this toda a hour, integridade these da messengers, escritura the bíblica. administration, it Ele is happening. prometeu esta hora os mensageiros, a ministração deles, The e scripture is está high acontecendo. integrity, A high integrity. escritura é Bible. altíssima integridade, a Bíblia. That God is Que sovereign. Deus é The soberano. authority of God to A bring about autoridade de Deus everything. para That He runs trazer the à tona seasons. tudo. Que Ele que conduz as estações. He's talking about the Ele truthfulness está of the falando a Bible, the respeito truthfulness da of this prophet, veracidade da the Bíblia, a truthfulness of the word veracidade of deste God. profeta, a That veracidade everything da palavra these de two Deus, de prophets que say must tudo be fulfilled que estes accurately. dois The profetas truthfulness, dizem tem que it's se amazing. cumprir The message is perfeitamente. tremendous. A veracidade é impressionante, a mensagem é And so, tremenda. having realized Então, now that tendo entendido everything agora the isto, prophets of que Yahweh, these tudo que os prophets profetas have de Yahweh, prophesied, everything we estes have profetas prophesied is profetizaram, fulfilled accurately. tudo que nós Whether it's Haiti profetizamos earthquake, Chile cumpriu-se earthquake, perfeitamente. Mexico, what, Terremoto do Haiti, everything, Chile, Nepal, México, tudo. Philippines, Nepal, neutron stars, Filipinas, COVID, estrelas de everything, nêutrons, including this Covid, war. tudo, inclusive esta guerra. Having realized the Tendo integrity entendido a of the word we integridade speak, da the palavra Lord que has nós come out falamos, to o Senhor vindicate it, veio para validate it, vindicá-la, para the validá-la, validity a, of everything I say. a validade de Even when I todas as cast palavras que eu HIV, digo. disappears Até mesmo from the quando eu blood. amaldiçoo o HIV/AIDS, ela desaparece do sangue. Then the next level, the higher Então, level o of this, for you próximo that are nível, o tuned in, nível mais is alto that the Lord is disso, saying that para the vocês que estão fulfillment of this prophecy sintonizados, you see on your o Senhor screen, está dizendo que o and many cumprimento others, but desta this profecia particular que one você now vê na sua tela, muitas outras, is mas meant esta agora em to particular é encourage you, para te to be an encorajar, impetus for para a ser um holy ímpeto para Christian living uma in the body vida of Christ. cristã santa It's no meant to be an corpo de Cristo. encouragement, É para ser um a encorajamento, stimulus um estímulo to foster, to encourage you para te to now pursue encorajar, a te holy Christian fortalecer, living. para agora buscar Why? uma vida cristã Because you know santa. very Por well, quê? Porque throughout the você entire sabe Bible, muito on bem, every em occasion when the toda a Lord Bíblia, em sent cada us, ocasião, quando the o Senhor prophets nos of Yahweh, to envia talk to os humanity, profetas de Yahweh para it is falar com a normally a call to humanidade, repentance, normalmente é o chamado ao announcing, look, the arrependimento, Messiah is anunciando, coming veja, and o the Messias judgment está is coming. vindo So e o it's a juízo call está to vindo. Então, repentance. é um chamado ao arrependimento. And that call to repentance E este is chamado ao normally arrependimento, a way normalmente, é uma forma to encourage de the Lord's people, encorajar the o church, povo de Deus, a igreja, Christians, os believers, cristãos, os to now begin crentes, to pursue para agora godliness, a começar a holy life, a buscar a righteous life, santidade, uma vida santa, uma a vida separated justa, life, uma vida a holy separada, living, uma a vida holy Christian santa, lifestyle. um estilo de vida cristã santo. After now the validity Depois de agora, a validade everything que we speak tudo is God's que nós word, must be falamos é a fulfilled to the letter. palavra de Deus e tem que ser cumprido When ao we pé da warn you, say, letra. please be careful, Quando don't nós serve te God, you advertimos, might por end up in favor, the lake of fire. cuidado, Be careful. como você Don't man serve o talking Senhor, to you. você vai acabar It's the Lord no talking to lago you. de fogo. Isso If não you é continue homem that way, falando you'll com end up in the vocês, lake é of fire. Deus. You'll be Se você disappointed on that day. continuar assim, você vai It's ser God lançado no speaking. lago de fogo e ficará Once you understand desapontado the naquele validity, the dia. gravity, Isto é Deus the falando. integrity Uma of vez que what você we speak entende a out, the Lord has validade, a demonstrated it integridade, very a forma como powerfully, nós falamos e including como o neutron Senhor stars, demonstra muito COVID, poderosamente a
até estrelas de nêutrons, Covid, terremotos e até aqui. Então, no nível mais alto, qual é a mensagem? Depois que você já sabe que quem fala é o Senhor. Normalmente, quando você olha na Bíblia, toda vez que o Senhor nos envia os profetas de Yahweh, normalmente Deus encorajando a humanidade para voltar para Ele, para estimulá-los, para encorajá-los para uma vida santa diante do Senhor. E desta vida eu estou falando da igreja, uma vida cristã santa. E porque a profecia que nós damos normalmente fala a respeito da vinda do Messias e do juízo de Deus que está vindo. Então você pode dizer, nós viemos pregando arrependimento. É por isso que nós viemos pregando arrependimento. Normalmente é o chamado arrependimento, quando você vê uma profecia se cumprindo assim na sua tela. É o chamado ao arrependimento, um toque de despertar para o arrependimento. E para te encorajar os crentes, os cristãos, os nascidos de novo, os santos, para agora buscar uma vida santa, piedade, uma vida justa, uma vida santa, uma vida cristã santa. Especialmente que nós anunciamos e fazemos vocês saberem que o juízo de Deus está vindo. Esse juízo que nós já estamos executando, olha na sua tela, juízo em Israel, juízo nas nações. Especialmente isso tem que realmente te encorajar e te fortalecer, ser um catalisador para uma vida cristã santa. Especialmente sabendo que o Messias está vindo e o juízo de Deus está vindo. Outra razão pela qual você vê agora a profecia se cumpriu, como que você vê na sua tela, quando ficamos no monte de Hashem, o monte do Senhor, e demos esta profecia que agora se tornou global, ameaçando, na verdade, já até se sobrepôs a guerra da Ucrânia. Você vê que o presidente da Ucrânia está buscando de base, tentando chamar a atenção. Por favor, não esqueçam desta outra guerra aqui com a Rússia. Outra razão pela qual, quando nós falamos, se cumpre, a profecia se cumpre. Essa profecia que já está há muito tempo sendo falada é para te ajudar a igreja, os cristãos, agora desenvolver uma perspectiva sobre tudo o que está acontecendo na Terra. Uma perspectiva celestial, em outras palavras, contextualizar de que tudo o que você vê acontecendo na Terra está acontecendo por uma razão e deve te conduzir à preparação, para se preparar. Agora, quando você olha as suas notícias, você fala, o Messias está vindo, eu preciso me preparar. Quando você olha o preço do óleo, os fogos, pessoas correndo, casas destruídas, fogo, bombas e tudo, isso tem que te encorajar, te confortar, porque agora você sabe que a sua redenção está próxima. O rei está vindo para vocês. Você tem que agradecer a Deus que você está vivendo em uma geração quando os sinais da sua vinda estão aparecendo nas suas telas. Muito sério, povo abençoado. 1 João 3:2. Ele vai te dar um corpo glorioso. Hebreus 12:14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Deus está falando com vocês a respeito do que está vindo. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 18, ele está vindo para levar a igreja. 1 Coríntios 15, do 50 ao 56, ele está vindo para te glorificar e te arrebatar. Apocalipse capítulo 6 até o 19, a tribulação está vindo. Apocalipse capítulo 20, versículos de 4 a 6, ele vai ressuscitar pessoas e estabelecer um reino e eles vão reinar com ele. Apocalipse 20, do 11 ao 15. O juízo está vindo. O juízo do grande trono branco está vindo. Se o seu nome não está no livro da vida do Cordeiro, você é lançado no lago de fogo. Apocalipse 21. O glorioso, não haverá nunca mais choro, nem pranto, nem cirurgia, nem lágrimas.
Nunca mais haverá lamento. Apocalipse 22, o reino de Deus que está vindo a Nova Jerusalém. Muito poderoso, o Senhor está apontando para aquilo que está vindo. A razão pela qual Ele me faz falar profecias e elas se cumprem, Ele quer que vocês saibam o que está vindo, o que Deus está planejando fazer, o plano de Deus. E isto deve fortalecer uma vida cristã santa, agora que você sabe o que está vindo, que o Messias está vindo, e que sem santidade ninguém vai entrar, e que a tribulação está vindo, Apocalipse 6 até o 19, será insuportável, e isto deve te fazer se preparar. E tem a segunda vinda, quando agora Ele restaura Israel, o papel de Israel, e o reino milenar de Cristo, onde vocês reinarão com Ele, e o juízo do grande trono branco, e então o estado eterno, onde aqueles que são santos entrarão com a eternidade com o Senhor, novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Ele diz, tudo isso tem que catalisar e fomentar uma vida cristã santa no corpo de Cristo. Então, ele não está mostrando um filme. A igreja está vivendo normalmente, nenhuma preocupação. Isso tem que fomentar uma vida cristã santa no corpo de Cristo. Tem que criar um avivamento de arrependimento. É isso que ele está anunciando nessa notícia que você está assistindo, clamando por um arrependimento de arrependimento, porque o Messias está vindo. Cuidado, porque em seguida vem o juízo de Deus. Isto tem que te encorajar como igreja, te encorajar a viver em santidade, a buscar a piedade, a justiça, temor de Deus, separação. Por quê? Porque o juízo de Deus está vindo. O Messias está vindo. E deve te fazer entender que tudo que você assiste nos seus noticiários não é coincidência, algo acidental. Não mesmo. O Senhor está dizendo que Ele contextualiza agora tudo que vocês veem. Quando você vê profecia cumprindo-se assim, então tudo que você está vendo, você tem que entender que está apontando para o céu, para o reino de Deus, e tem que te levar no estado mais elevado de preparação, te conduzir a uma vigilância maior, a redenção está próxima, te confortando, não importa quão terríveis as bombas, destrói o lugar, os escombros, destruição, pessoas sendo desenterradas. Isso significa que o Messias está vindo. Isso deve te acalmar e focar na sua preparação. Porque então você agora fica sabendo que tudo que você veja, por mais caótico que pareça, Deus é aquele que está no controle. Deus ainda é aquele que está no controle. Não importa quão caótico pareça. Daniel 9, 24 a 27, ele falou a respeito das 69 semanas. O Messias vai para a cruz e o Messias agora, entendem? Vai libertar a igreja e então a 70ª semana antes dela vir, você agora pode ver a igreja, o mistério apareceu. Você sabe que a 70ª semana está próxima. Deus está falando de estações. Você pode ver na sua tela que a tribulação, a 70ª semana está próxima. Israel está fervendo, está no centro da terra. Israel. Isso deve te dizer que Deus ainda está no controle, mesmo em meio ao caos. É Ele que determina estas estações. Portanto, para vocês, isso deve ser um conforto, te conduzir para um nível de preparação mais alto, te confortar que, uau, Ele está vindo para me levar para casa, me dar um corpo glorioso que não tem diabetes, câncer, leucemia, hipertensão, cirurgia, medicação, dor. Muito sério, povo abençoado. Mateus 24, ele fala destes tempos que vocês estão vendo aqui. Então, isso realmente tem que te encorajar. Uau, meu Deus ainda está no controle em tudo isso, em meio a este caos e destruição. Deus ainda é Ele que controla as estações. E Ele prometeu em Apocalipse 3:10 que Ele vai me libertar antes que o pior dos piores apareça. E acima
acima de tudo, em tudo isto que você vê, quando eu fiquei de pé em Israel, naquele monte do Senhor, eu disse para eles que o rei está vindo. Quando eu vou por todas as nações, eu disse para vocês, o Messias está vindo. Eu disse para Israel, seu Messias está vindo, prepare-se para ele. Então, o cumprimento de todas estas profecias, principalmente que você vê na tela, a profecia desta guerra, ela estabelece a autoridade do Messias, coloca o Salvador, o Rei que está vindo no centro das nossas vidas. É tudo a respeito da vinda do Messias, o que você vê nas suas telas aqui. É tudo a respeito da sua obra redentora na cruz. E se você aceitá-lo, esta geração o rejeitou, o Messias. É tudo a respeito do triunfo do Messias que está vindo. E a morte e a ressurreição do Messias. Ele triunfou da morte. Isto é tudo que você vê nessa guerra. É tudo a respeito do Messias. As pessoas decidiram adorar outros deuses, Islã e tudo isso. É tudo a respeito do Messias. Está estabelecendo a identidade divina, a divindade do Messias. O Salvador está vindo. Você não pode ignorá-lo. Todas as coisas que te fazem ignorá-lo, óleo, petróleo, ele está destruindo tudo, explodindo aqueles campos, aqueles tanques. E ele está falando a respeito do retorno da igreja para ele, em arrependimento, e a vinda dele para levar a igreja, o juízo de Deus sobre o mundo pecaminoso e rebelde. Isso é tudo que você vê na sua tela. O Messias, é ele que vai julgar. É tudo a respeito do Messias. A vinda do reino milenar do Messias. O retorno do Messias para nos levar para o estado eterno. O reino milenar. Israel estará no centro da agenda de Deus na terra. Então, esta profecia que se cumpriu, ela realmente estabelece o Salvador, que Jesus é o único Salvador, nenhum outro. E você pode ver a soberania de Deus bem aqui nesta profecia, muito poderosa. A soberania de Deus, Ele conduz as estações e os tempos. E Deus finalmente vence, Daniel 2, 44, 45. Deus tem que finalmente vencer, o Senhor finalmente tem que vencer. A igreja finalmente tem que aparecer diante do trono de Deus. A igreja tem que comparecer diante do trono de Deus. Tem que aparecer. A gloriosa escada da qual eu falei, ela tem que descer. A visão de 15 de janeiro de 2017, a igreja subindo e tocando nos gloriosos degraus e entrando. Isto tem que acontecer. Quando voltarmos, com a permissão de Margaret, eu tenho mais 13 minutos. Eu quero falar a respeito. Se você não se prepara, então, o que acontece? Eu quero tocar nas visões que ele mencionou a respeito do tempo depois disso. Obrigado. Em 5 minutos.